Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maicon Nascimento e estou aqui no meu primeiro bate-papo. E é uma honra receber nosso amigo, doutor Arnaldo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, Maicon, meu ex-aluno. Isso é É bom que verdade. se deixe claro logo. Vamos deixar bem claro isso, viu? Isso aí. E é um prazer estar aqui. A gente está no corre-corre, na correria, como sempre, mas eu acho importante um momento como esse. Estava até conversando, não é fácil para um delegado, que cuida de tantas cidades, tirar um tempo para conversar com a comunidade, em uma plataforma como essa. Mas o senhor sempre consegue dar essa atenção para a comunidade. Eu quero até deixar os parabéns, e nosso muito obrigado por o senhor estar aqui, e sempre atender o nosso convite. Sim, Maicon, eu acredito que faz parte também do trabalho de um delegado de polícia, da Polícia Civil e também da Polícia Militar, ter sempre esse canal de comunicação com a sociedade. Então, é muito importante que as pessoas saibam o que a gente está fazendo, saibam quais são os nossos propósitos, e não deixa de ser uma ferramenta excelente de aproximação com a comunidade. Muito bom. Vamos fazer isso mais vezes, Já Estou deixo o convite aqui, viu? Já está aceito, fique tranquilo. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Então, doutor, hoje eu quero falar não do delegado Arnaldo Monte, eu quero falar do professor Arnaldo Monte. Mas antes da gente entrar nessa história, eu quero que o senhor fale um pouco sobre quem é Arnaldo Monte. Alves do Monte, Isso, Arnaldo Alves do Monte é filho de uns pais analfabetos, que veio lá do subúrbio de Recife, com mais 5 irmãos, e a gente foi galgando aí os nossos, cada um seguindo o seu caminho, a sua trilha, e eu cheguei a esse determinado momento da minha vida que eu percebi que seria muito importante para eu fazer uma faculdade se eu tivesse a aprovação em um concurso público, porque os pais pobres não tinham condições de pagar uma faculdade particular, Faculdade pública era difícil passar. Então, eu digo, olha, eu preciso pagar a minha faculdade. Como é que eu vou pagar a minha faculdade? Passando no concurso público. Como é que eu vou ter garantia de um salário todo mês? Concurso público. Então, graças a Deus, desde quando eu comecei, a trilhar o caminho do trabalho formal, porque informal é desde criança, tá? É bom que se diga aqui. O senhor começou a trabalhar por quantos anos? Eu não lembro, cara. Eu acho que quando eu... Já nasceu trabalhando? Eu nasci trabalhando, ajudando meu pai o dia todo, agora sem nunca deixar de ir à escola. É bom frisar isso, Nunca deixei de ir à escola. Consegue, juntar as duas coisas, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, Passa força de vontade. E aí eu só me lembro da minha mãe. Pensa numa mulher de 1,5 m. E quando eu dizia assim, peraí, que ela me chamava para ir para a escola, eu disse, peraí, ela disse, tá bom, eu vou esperar você. Pegava o chinelo, cara, mas Rapaz, era atleta? Era. Arremessadora de chinelo? Era ótimo, era ótimo. Hoje eu agradeço muito a Deus pelas vezes que ela me bateu, na bunda, no bumbum, com o chinelo havaiana, porque se não fosse pela minha mãe, cara, criança quer saber de escola, é muito difícil uma criança deixar de rodar peão, deixar de jogar bola, deixar de empinar pipa para estar na escola. Então, a minha mãe, que Deus, tenho certeza que Deus já tem num lugar bom. Amém. É tudo em decorrência dela, tudo devido a ela. Graças a Deus. Mãe deveria ser eterna, É interessante, Nunca deveria morrer uma mãe. Pois eu tenho a minha, graças a Deus, e quero que Deus me abençoe e que tenha ela por muitos e muitos anos. Mulher muito guerreira, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas um dia eu vou te apresentar. Não tive ainda e vou ter o prazer em conhecê-la, viu? E a gente não pode esquecer do pai também, O pai que nunca teve uma infância, não teve uma infância boa, não conheceu de imediato, para você ter ideia do meu pai. Ele não conheceu o pai dele. Poxa. E a mãe dele morreu quando ele era criança. Então, a luta, que eles tiveram para sobreviver numa cidade que nem Recife, uma capital, e criarem 6 filhos. Então, meu pai é o meu herói, sempre. Eu, infelizmente, não tive esse prazer, de conviver com meu pai, Mas eu sei, por não ter, não ter convivido com meu pai, eu sei da importância que é um pai na vida de um filho, E o senhor teve o seu pai muito presente, na sua vida, Sim. Inclusive dizendo para mim, quando eu ia fazer os concursos, que Deus o tenha aí, eu amo meu pai, ele sabe disso. E Amém. Foi devido a ele também que eu hoje me encontro na posição que eu estou.
porque é bem interessante. Eu sei que você vai perguntar isso depois, mas vamos entrar logo nesse negócio aí. Pode falar. Quando eu ia fazer os concursos, rapaz, era interessante. Meu pai dizia assim, meu filho... eu dizia, meu pai, vou fazer o concurso para agente penitenciário, né? Para a Polícia Militar. Um dos meus primeiros concursos foi para a Polícia Militar. Aí ele dizia, meu filho, ser policial, você vai tratar com bandido? Não faça não, que você não vai passar. Porra, pensa aí, um incentivo você não maravilhoso. Vai passar. Então, tá fazendo para quê? Rapaz, que incentivo bom. Porque quando ele dizia, você não vai passar, eu dizia, eu vou passar. Eu não dizia para ele que eu não podia, na época... Temos que respeitar, que época boa, era de respeito, né? E hoje foi se perdendo isso, né? Eu não fazia o que ele me pedia, mas eu não contestava. Digo, sim, senhor, meu pai. E no outro dia eu estava fazendo lá os concursos da vida. Porque eu não tinha condições de me bancar, não é naquilo que eu queria para o futuro, que eu nem sabia ainda qual vestibular, para que profissão eu ia seguir. Mas aí, quando ele dizia isso, eu ia lá e fazia. Ele acertou das primeiras vezes, mas quando chegou num concurso de agente penitenciário, em 1986, 85 foi o concurso, pouco tempo atrás, né? Aí ele dizia assim, você vai trabalhar com bandidos, com presos, você está maluco. Tem muito esse preconceito, né? até hoje ainda tem, né? Faça não, meu filho, você não vai passar. Eu digo, sim, senhor, meu pai. E eu estava lá no outro dia fazendo concurso. Rapaz, quando eu passei nesse concurso, não tinha feito ainda, não tinha passado ainda nos vestibulares da vida, já era o terceiro ou quarto vestibular, que era anual. Quantos anos nessa época? Eu estava com 22 anos, 23 anos. Com 23 anos, eu já tinha feito 18, 19, 20... Eu tinha feito 4 vestibulares, não tinha passado. Vestibular era uma vez por ano, diga-se de passagem, na época, né? Não tinha passado. Quer dizer que seu pai estava quase certo. Estava quase certo. E aí, quando ele disse, não faça, que eu cheguei com aprovação, né? Fui aprovado finalmente, né? Depois de uns 3 concursos, 4, de nível médio. Aí eu cheguei, meu pai, passei no concurso, feliz da vida, ele disse, você é maluco. Porra, mas você vai trabalhar num presídio, meu filho. Aí eu disse, vou, meu pai, vou trabalhar no presídio. Qual era o cargo? Agente penitenciário. Agente penitenciário. E foi interessante. Nesse ano que eu passei no concurso, passei também no vestibular. E passei no vestibular para direito, cara, porque eu tinha feito para outros cargos. E meu pai que sugeriu lá atrás, faça para advogado. Aí eu digo, eu vou fazer. Eu digo, eu vou fazer, não sei o que e tal. Mas aí tá esse último que eu fiz, né, depois de aprovado, de agente penitenciário, eu fiz. E quando eu disse a ele assim, meu pai, vou fazer o próximo vestibular para direito. Dessa vez agora ele acreditou? Para ser advogado. Aí ele ficou calado. Aí quando eu disse a ele que eu passei no concurso, só que era em outra cidade, morava em Recife. Meu Deus. Trabalhava em Jaboatão dos Guararapes, como agente penitenciário, e passei em Olinda, para direito. Aí ele dizia, não vá não, meu filho. Você não vai aguentar. Isso de buzu, viu, cara? Para o pessoal aqui entender, qual seria a distância dessas cidades aí? Pois é. Se fosse aqui em Santa Rita. Se fosse aqui em Santa Rita, vamos lá. Eu moraria em Barreiras, trabalharia em acho que Luiz Eduardo, e moraria em Barreiras, trabalharia em Luiz Eduardo, e faria a faculdade em Formosa. Porra, pertinho, viu? Dá para ir até de pé, viu? Seria mais ou menos de buzu, né, cara, todo dia. Seria mais ou menos essa distância. Então, era Recife, capital, Olinda, outra cidade, e Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife. Todo santo dia nessa batalha. Todo dia. E ele dizia assim para mim, não vá não fazer Para que você vai fazer direito agora? Você mora numa cidade, trabalha em outra e vai fazer faculdade em outra, você não vai aguentar. Eu, sim, senhor, meu pai. E no outro dia eu estava lá fazendo minha matrícula. Fazendo minha matrícula, né, para o curso de Direito. Então, foi mais ou menos essa trajetória aí que a gente segue. Muito legal. O senhor já falou sobre alguns concursos que o senhor já fez e conseguiu aprovação, mas eu sei, porque eu conheço um pouco da sua história, que teve outros concursos, né? Outro concurso que o senhor conseguiu aprovação também, né? O de papiloscopista, né? E quais foram os concursos que o senhor já conseguiu aprovação? Sim. Eu gostaria de falar também depois, eu sei que você vai perguntar, dos que eu não fui aprovado, que é importante também, né? Mas, serviço de aprendizado, né? Vamos lá, claro. Nível médio. Né? Então, nível médio. Calma, vamos por parte então. Quais o senhor não conseguiu aprovação? Nível médio primeiro. Nível médio, que eu não fui aprovado. 2 concursos para a Polícia Militar. Na época,
na época, poderia entrar como sargento, e eu que queria entrar era como sargento. Eu não consegui, apesar de ter sido aprovado, mas não fui classificado. Parece com história de alguma pessoa. Não, e um deles eu fui reprovado num psicoteste, pra você ter ideia. Então me chamaram de maluco, de doido, né? Talvez tenha até um pouco, né? Mas vai acho lá, todo mundo passou. um pouquinho doido em algum momento da vida, né? Mas enfim. Eu acho que para entrar na polícia você tem que ser centrado, muito concentrado, e talvez por isso as pessoas confundam as coisas. Né? Mas vamos lá. Esses 2 concursos, fiz mais um concurso para faculdade, Universidade Federal Rural de Pernambuco, também fui reprovado no nível médio. Interessante, nesse nível médio, eu acertei 95% da prova e fui reprovado. Oxi. Só passou quem acertou 100%, pode acreditar. A nota de corte lá em cima, né? Um dos concursos mais concorridos, então, que o senhor fez. Foi uma loucura. Eu e meu irmão, que eu tenho, um ano mais velho que eu, que é economista hoje, ele disse... Passei, que ele acertou mais do que ele. Acertou 97 questões, 98, negócio assim. Mas como não fechou... Tinha que fechar a prova para passar. Então, foram esse caminho, né, que a gente trilhou do nível médio. E aí, logo depois que eu passei no concurso de agente penitenciário, eu já tinha feito o concurso de papiloscopista, que hoje é perito papiloscópico em Pernambuco, nível médio ainda. E eu passei, não fui chamado, fui classificado, mas não fui chamado na primeira turma. E foi exatamente 1 ano, são 11 meses depois de agente penitenciário já aprovado, que eu fui chamado para trabalhar com identificação, né? Identidade civil, identidade criminal, neonatal, que é a identificação de crianças e tal, necroscópica, identificação necroscópica com os mortos. Então, assim, bem fácil trabalhar, né? Foi bem interessante. Foi bem interessante isso, Maico, porque Deus é maravilhoso, a gente não pode esquecer nunca com certeza, de chamar aqui e trazer o nome dele. Com né? certeza. Porque eu estudava de manhã na faculdade. Eu trabalhava no plantão de agente penitenciário. Quando eu fui chamado para perito papiloscópico, eu fiquei preocupado, porque eu não queria mudar o meu horário da faculdade. Já tinha uma turma de 50 e poucos alunos, tudo de manhã, alguns policiais, né, no meio. E eu disse, e agora? Como é que vai ser? Eu vou ter que mudar o meu horário da faculdade, tinha de manhã e à noite. Eu digo, vou ter que mudar para a noite é cansativo. A distância, aquela distância que meu pai falou. Que é bem pertinho. Vai ser uma loucura. Mas quando eu cheguei, depois da academia de perito papiloscópico, quando eu cheguei lá no setor, né, do trabalho, aí o vice-diretor chegou para mim e disse, você quer trabalhar de manhã ou de tarde? Eu digo, meu Deus do céu. Pensa aí. Rapaz, que alegria. Olha, pairou em mim assim, uma alegria imensa. Eu digo, meu Deus do céu, muito obrigado. À tarde. Deus sabe o que e faz. Aí, claro, e aí eu era de manhã, né? De manhã fazendo a faculdade em Olinda e em Recife trabalhando, pegando direto da faculdade já para o trabalho em Recife. E à noite, depois do trabalho, iria lá para a região metropolitana de Recife, onde eu morava. Cara, é muito interessante. Tem um professor de cursinhos que ele fala que só existe 2 caminhos para quem faz concurso público: desistir ou ser aprovado. Isso. E o senhor não desistiu, né? Não, jamais. Desistir é uma palavra que não deveria existir no vocabulário de quem quer alcançar alguma coisa na vida. Desistir nunca. Vamos até antecipar uma coisa. Qual é a frase que o senhor gosta de utilizar? Isso. A frase do curso Monte Jurídico é: a persistência é a arma dos fortes. A persistência. Né? E o senhor foi persistente. Sim, sim. Persistente e resiliente. Depois a gente pode falar também um pouquinho sobre isso. Né? Mas você falou de professor, concurso. Eu lembro de William Douglas. O concurseiro conhece ele. Ele disse que fazer concurso público, tomar essa decisão de fazer concurso público é você entrar numa fila de banco, por exemplo, onde você sabe que vai ser atendido, mas você está lá atrás porque a fila é grande. Né? Então, você começou a estudar agora para concurso, fique na fila. Né? 1 hora você vai ser atendido. E assim, quantos concursos você vai fazer até ser aprovado? Não importa, não interessa. O interessante é que você não saia da fila, ou seja, não perca o foco. Continue estudando. Não interessa o momento que você... Não interessa, entre aspas, né? O momento que você vai ser aprovado. Tenha certeza que vai ser aprovado. E essa certeza tem que vir de você, cara. Mas nessa carreira de concurseiro, que hoje virou uma carreira de verdade, né? Existe milagre
Dá para ser aprovado assim de uma hora para outra? Como é que funciona mais ou menos essa história? Eu não acredito em milagres nesse sentido, nesse caso. Eu acredito em fé, eu acredito em resiliência, eu acredito em persistência, tá? Eu costumo falar também nas minhas aulas, nas minhas primeiras aulas, você sabe disso, foi meu aluno, que a inteligência é nata do ser humano. Nós nascemos inteligentes, todos nós nascemos inteligentes. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, a não ser aqueles que nasçam, né, com problemas mentais. Quem tem capacidade cognitiva normal capacidade é inteligente. Exato. Pode ser inteligente. Existe o que tem capacidade cognitiva anormal, aqueles super inteligentes, né? Aqueles que têm memória fotográfica e tal. Mas, assim, o normal do ser humano é ser inteligente. Agora, o conhecimento, você vai buscar. Você vai buscar o conhecimento através dos livros, através de ouvir pessoas que possam te ensinar alguma coisa, né? Os professores, pessoas mais velhas e tal. Então, vem o conhecimento. E cabe a cada um da gente buscar o conhecimento. Sim, não é? sim. Por exemplo, hoje, se você for para vamos para o mundo moderno aqui. Os jovens, muitos jovens, pegam aí Instagram, TikTok, WhatsApp, para ver todas as coreografias. Para ver tudo o que não presta. Tudo o que não presta, não estou falando da questão, né, aqui do que é bom, do que é ruim, mas tudo que não presta que você perde tempo, cara. Você perde muito tempo. Hoje os jovens perdem muito tempo com o celular, perdem muito tempo com a internet. Já outros mais inteligentes aproveitam esse tempo, que a internet tem coisas boas, claro, né? Aproveitam esse tempo e aproveitam essa ferramenta maravilhosa que eu não tive no meu tempo. Ficou mais fácil, né? Muito mais hoje. No meu tempo, eu era chamado de rato de biblioteca. Não sei se você já viu essa expressão. Rato de biblioteca é aquele cara que não saía da biblioteca. Então, eu não tinha condições de comprar livros. Eu ia para as bibliotecas públicas, aí a gente ia atrás daqueles livros antigos, tal, mas ia atrás do conhecimento, buscar conhecimento. Então, é isso que a gente... Hoje, o conhecimento está na palma da mão. Na palma da mão e mastigado. Isso, basta você saber o que é que você vai buscar. Antigamente, as pessoas estudavam, né, até o material desatualizado, porque era a única oportunidade que ela tinha. Ia na biblioteca, tinha lá... por exemplo, o livro de Constituição, mas que estava muito atrasado. Isso, já tinha outras emendas atualizadas e que você não tinha esse acesso. Não tinha, porque não tinha chegado ainda na biblioteca, ainda. Né? A emenda constitucional número 38, 40, né, que hoje está bem mais do que isso. Então, a gente não tinha essa atualização. Mas hoje a gente consegue entrar, né, e pegar atualizado do próprio site. Né? A internet dá para você utilizar para o bem e para o mal. Exato. Aí depende da sua escolha, né? Uhum. Pois é, doutor Arnaldo. Já falou um pouco, né, de quem é o Arnaldo, da sua trajetória sobre os concursos públicos. A gente falou dos concursos que foi aprovado? Não. Então vamos falar agora. Vamos falar. Rapaz, é interessante a minha carreira. Depois de formada, aí eu me formei, não é? Me formei em Direito em 1991, e concurseiro para nível superior. Porque eu não me achava, não me entendia me aposentar como funcionário público na carreira policial como nível médio, uma vez que eu tinha o curso de Direito. Então, eu não aceitava isso para mim. Mas era por causa do salário? Também, né? O salário e você colocar em prática aquilo que você estudou durante 5 anos. E aí, eu comecei a minha eu ia dizer via crucis, né? Isso vai ficar muito chocante para quem é concurso. O cara passou por uma via crucis para conseguir... Não vou lá também, não. Não é via crucis, não. Eu consegui minha brilhante trilha maravilhosa, magnífica, né? De nível superior. E eu ia anotando no papel os concursos que eu ia fazendo e se aprovado ou não aprovado, né? Rapaz, para resumir a história, que é longa, quando eu cheguei no 30º concurso público, eu parei de anotar, porque desses 30 que eu fiz, fui aprovado no concurso de delegado de Alagoas, fui aprovado na 2ª fase de juiz do trabalho, foi aprovado uma vez também no outro juiz de trabalho e aprovado também. Meu primeiro concurso, interessante, meu primeiro concurso eu fui aprovado no nível superior, assim que eu saí da faculdade, oficial de Justiça Federal. Caralho, hoje, carreira ótima, né? Rapaz, eu digo, para quem é bacharel em Direito, passa para oficial de Justiça, cara. Pô. Acho que é um dos melhores. Eu tenho um amigo, irmão, lá de Recife, que ele é oficial de Justiça Federal. Então,
muito interessante essa profissão. Aí eu já terminei o curso, louco para fazer concurso, apareceu esse. Só que tem um detalhe, uma vaga. Já na época. Muitas pessoas, quando vê poucas vagas, já desanimam, hein? Rapaz, eu não desanimo. Se tiver uma vaga, aquela vaga vai ser minha. Pô, é interessante pensar por esse lado. Mesmo sabendo que lá As no nossas fundo, limitações. lá no fundo, como eu acabei o curso de Direito, cara, né, eu sabia que eu estava entrando num outro patamar, num outro nível, e sabia que era difícil ser aprovado e conquistar aquela vaga. Mas sabia também que tinha vaga de reserva, né? Tinha reservas. Então, eu digo, então, pelo menos na reserva, talvez eu fique. E aí fui fazer esse concurso. Aprovado, meu amigo. Aprovado. Porra. Eu vi meu nome lá no Diário Oficial. Eu fui às alturas, eu fui às nuvens. Quem fez concurso e sabe disso, quem já teve o nome, quem não teve ainda pode passar. Vai depender só de cada um passar por uma emoção dessa. E eu fui aprovado. Claro que eu não fui em primeiro lugar. É lógico, não tinha como ser em primeiro lugar, mas fui aprovado. 126º colocado. O senhor lembra quantas pessoas fez esse curso? Sim. Esse concurso, na mais verdade? ou menos 5.000 candidatos. Conseguiu uma posição ótima, né? Foi muito bom. E é um concurso de nível superior. Muito boa a minha classificação. Tinha gente na fila, né? Vamos lembrar o que o William Douglas... Pois Tinha é. gente na fila na minha frente, cara. Não era a sua vez ainda. Não, mas assim, a aprovação lá foi muito boa. Detalhe, viu? Chamaram 30 e poucos candidatos. 30 e poucos aprovados. Chamaram ainda, porque detalhe de concurso público, para quem está entrando agora principalmente, é você não desistir assim que o seu nome sai aprovado. Eu fui aprovado, mas não fui classificado, mas não fui chamado. Você tem que acompanhar o edital, cara. Tem que acompanhar o diário oficial. Tem que acompanhar todo dia aquilo ali, porque pode, de repente, uma pessoa ter desistido ou ter passado em outro concurso e você pegar aquela vaga. Foi o que aconteceu na PM 2019, né? Todas as pessoas que tinham sido classificadas na segunda chamada foram chamados, né? O governador eliminou todo mundo da fila, chamou todo mundo. Aí agora autorizou um novo concurso. Mas aí é um papo para mais para frente, né? Vamos focar ainda na questão dos seus concursos, né? Que pois passou. Então, assim, só para fechar, eu fiz todos os concursos de quem tem o curso de Direito poderia fazer. Eu fiz para juiz federal, eu fiz para juiz estadual, eu fiz para promotor. Delegado, eu acho que eu fiz uns 4 ou 5 concursos para delegado. E isso sem material, na verdade, para estudar, né? Só na lei seca que a gente chama, ou seja, só nos códigos, né? E códigos, às vezes, é antigo, cara. Antigo. Mas vamos lá, foi assim. Alagoas, eu cheguei a fazer a academia, né, para delegado em Alagoas. E no penúltimo, a gente tentou com mandado de segurança algumas vezes. Por causa das fases lá, né, do concurso, mas cheguei a fazer a academia, eu e um grupo de Pernambuco. E no penúltimo dia, finalizando a academia de polícia, houve uma decisão do tribunal onde eliminou todo mundo que estava com mandato de segurança. Então a gente foi embora